Romanos 8, versículo 1. Deixa eu te falar algo. A oração que nós temos aqui à meia-noite não partiu de mim. Veio do Espírito Santo. Olhando para o corpo de obreiro e olhando para o grupo de membros, muitas vezes tem mais gente no corpo de membros do que no corpo de obreiro. Eu não consigo orar meia-noite. Ora antes. Não deixa de colocar lá, hein? Faz sua parte antes. Eu não consigo orar meia-noite. Mas se você entrar lá e entregar a sua oração antes, você não está em obediência à liderança. Primeiramente, você está em obediência a quem? Aí você vê que muitas das vezes não tem nem antes nem depois. Mas quer viver sobrenatural. E aí é onde fica para trás. Porque a palavra de Deus se renova em todo. É uma carruagem, é um barco. Ou pula dentro, ou fica para trás. E o Senhor falava no meu coração. Conta quantas pessoas entrou essa madrugada. 13 pessoas, 15 pessoas. Temos 63 lá. Conta quantas pessoas entrou no corpo. No grupo de oração dos membros. Aí eu te digo. Deus está falando em todo. Mas não dão ouvido. Aí depois quer vir no mesmo nível, no mesmo dom de revelação. A fé sem obra é o quê? Para de ficar dando glória para palavras vazias. A árvore é conhecida pelo quê? Frutos. Frutos. A sua fé tem que gerar frutos. Sua fé tem que produzir frutos. Mais uma chave Deus está entregando. Como que você vai manifestar os frutos? Como que você vai andar no nível de fé onde ninguém vai te acompanhar? Se você tiver em time, os segredos de Deus é o que eu estou entregando aqui hoje. De verdade, eu falei, Senhor, deixa eu viver muito mais. Depois eu entrego. Ele falou, compartilhe. Ele não me deu tudo. Eu não entreguei tudo para vocês ainda referente ao anjo. Mas a base é orar. E você leu e ouviu que o primeiro que falou foi o próprio Jesus. Se eu orar, ele enviará 12 legiões. Então a base da mudança na tua vida é oração. Se não tiver oração, vai ficar em falta no mundo espiritual. É além de frequentar a igreja. É muito além. É ser praticante da paz. Praticante. Se você manifestar sua fé e sentir o poder e a presença de Deus, naquela hora você fala, Senhor, dá ordem ao teu anjo a respeito desta causa. Quem crê que você terá êxito? Eu estou te entregando algo porque o Senhor me visitou e arrancou com a mão uma tristeza do meu coração e colocou uma alegria por causa da revelação da palavra dele. Porque eu sei que eu posso contar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com os anjos. Quem está entendendo? Então a minha fé não é em... Aí a Bíblia diz, uns confiam em carro, outros em cavalos. Onde está a tua fé? Em quem você está confiando? Em quem você está confiando? Quando ele falou assim, tem um anjo, tem um exército preparado. Diga para eles. Olha só. Quem crê que você já é liberto? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o quê? 2.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma. Na onde? Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na onde? 4. Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o quê? 5. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas, só você pode dizer para onde você está inclinando. Ninguém pode te julgar ou te apontar. Só você e Deus sabe para onde você está se inclinando. Olha o que vai dizer o 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra quem? Contra quem? Então, aquele que quer administrar pecado, pensamentos, sentimentos que não agradam a Deus, ele se tornou o que de Deus? Se tornou o quê? Pode orar, jejuar, dizimar, ofertar, vir para a igreja, pregar, pular, sapatear, tocar, interceder, fazer propósito. Não vai mudar? Ele vai ter práticas espirituais, mas ele não vai conseguir atrair a por falta da verdade no Corá. 7. Vou repetir. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha o 8. Porquanto os que estão na carne não pode agradar a quem? Viu o perigo? Você precisa orar a Deus e pedir discernimento de para parar de ficar dando glória a Deus, aleluia, para qualquer coisa que você ouve. Ora a Deus. Clama, pede sabedoria do alto. Pede discernimento. E aí você não vai ser enganado. Tem fundamento a oração? Quem entendeu que se você orar a partir de hoje, se você romper, a Bíblia vai dizer em uma parte que Jesus orava até os poros dele saiu o quê? Sangue. Jesus orou de uma intensidade tão grande que os polos transpirava sangue. Será que tinha anjos ali? Esperando Jesus dar uma ordem? Mas Jesus teve que romper na carne para se cumprisse a palavra de quem? Ele teve que romper. Você está entendendo que se você não tiver verdadeiramente vida de oração, você pode querer demonstrar para A, para B, para C que você jejua, que você ora, que você é profeta. Diga assim: dons não salva. Dons é para edificar a igreja. Dons não salva. Pode levantar o leproso, curar o enfermo, ressuscitar o morto. Nada de muitas coisas que eu já não vivi na prática. E muitas vezes as pessoas estão do teu lado, vê e trata como algo Por quê? Porque está na carne. Não consegue valorizar e discernir pelo esse. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Que você vai se levantar espiritualmente a partir de hoje. Porque nós já falamos a respeito da enfermidade no físico. Falamos agora a respeito da libertação. Você está livre. A nova vida debaixo da graça, do Espírito e da santidade de somos filhos por adoção. Se eu e você não valorizar isso, de verdade, posso ser bem verdadeiro, direto, você está na igreja só perdendo tempo. A condenação vai ser maior. Porque ouviu e aprendeu e não é melhor aqueles que não conhecem do que conhecer e não. E não adianta chorar.
Não adianta se lamentar, não vai resolver. Não adianta. A síndrome daquele que não quer romper é sempre olhar para trás. A síndrome daquele que não quer romper, quer se conformar com os resultados sempre olha para trás. E quem olha para trás não consegue enxergar a glória de quem? Porque a palavra de Deus se renova em todo. Então, quando você ora, vai vir sempre uma nova direção. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. O viver um novo com Deus. Eu te aconselho. Para de querer ficar ouvindo A, B ou C e vai para intimidade. Para de querer ficar ouvindo, pegando base de áudio. Você nem sabe como está verdadeiramente aquela pessoa. Te digo mais, você pisar aqui na igreja e eu estiver pregando e não estiver mostrando a palavra, não dê ouvido. Não dê ouvido, sua vida não vai mudar. Se eu não te apresentar a palavra de Deus, a manifestação do Espírito Santo, para isso que eu fui chamado, não dê ouvido. Palavras que vai te arrancar, aleluia, glória a Deus, não muda a tua vida. O que vai mudar a tua vida é fazer você pensar aonde você está e para onde você quer ir com Deus. A palavra que te confronta é o que te constrói, é o que desperta a tua fé. Não querer ouvir o que eu quero ouvir. Por isso que eu amo Jesus. Eu não nasci de altar. Eu nasci no deserto. Mas glória a Deus que foi Jesus que me chamou. Não nasci da mão de homens. Eu escuto diversas revelações. Não desfaço de nenhuma. Mas eu sei entrar no Santo do Santo e orar. E perguntar para ele se aquilo vem dele. Quem está entendendo?